A paz do Senhor, estamos iniciando a nossa aula 3 do curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Seja muito bem-vindo a esta aula, espero que esteja tudo bem aí contigo, tudo na paz, que estejamos confiantes, com ânimo e com alegria que vem do nosso Deus. Hoje, a nossa aula é sobre o pecado. Mas antes, vamos aqui dizer que para iniciar esta aula, a partir desta aula, as próximas também serão assim, nós iniciaremos corrigindo as questões da última aula. Isso mesmo, na revista, né, você já deve ter aí feito o download da revista. Se não fez ainda, volta lá na aula número 1, na descrição do vídeo, o link está lá para que você possa ter acesso à revista em PDF, a revista do aluno. Então, a partir desta aula, nós sempre vamos iniciar corrigindo as questões da última aula. Veja que a cada lição, não são todas, né, mas a grande maioria das lições tem as perguntas que a pessoa deve responder, a pessoa que você está discipulando deve responder. Na lição 1, por exemplo, que nós vamos responder agora, está assim: responda as seguintes questões abaixo, para que possamos conhecer melhor o amor e o plano de Deus. A proposta é que a pessoa responda sozinha e no próximo encontro você inicie o momento do discipulado conferindo as respostas. Então vamos ver estas questões da lição 1, que fala sobre o amor e o plano de Deus, quais questões que foram colocadas para que a pessoa possa responder. São as seguintes. A primeira: como Deus demonstrou que nos ama, conforme João 3,16. Então a pessoa está lendo o Evangelho de João, você já disse para ela ler o Evangelho de João. Os primeiros passos todos são baseados no Evangelho de João. E a pessoa então tem que responder conforme os versículos que estão sendo indicados. A resposta: dando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda questão: através de quem podemos conhecer a Deus? Conforme João capítulo 1, versículo 18. A resposta: através do Deus unigênito que está junto do Pai. Ou seja, através de Jesus é que nós podemos conhecer a Deus. Terceira questão: desde quando Jesus Cristo existe? Conforme João 1, versículo 1 e 2. A resposta: desde o princípio. A questão de número 4. Quem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Conforme João capítulo 1, versículo 14. Antes de responder essa questão aqui, tem uma pergunta que sempre surge nos discipulados, né? E nós estamos usando o Evangelho de João como base, e é preciso então esclarecer esse assunto, essa questão. Ela sempre surge, as pessoas sempre perguntam. A questão é: o que é o Verbo? Então, a pergunta do número 4 é: quem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Respondendo diretamente, de acordo com João 1,14, é Jesus. Mas o que significa essa questão de verbo? O que isso quer dizer? Então, na linguagem bíblica, nós já falamos aqui em aulas anteriores que o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era o idioma da época. Era a língua que os povos estavam falando para o comércio, o turismo. Então, como o Evangelho, o Novo Testamento, é para todos, não só para hebreus, então foi usado esse idioma para alcançar o maior número de pessoas no mundo da época. Era um fenômeno, por exemplo, hoje nós temos o inglês, que todos querem falar o inglês. Naquela época, uma grande maioria quer falar. Naquela época era o grego.
que era o idioma de alcance mundial. Então, por isso o Novo Testamento foi escrito nesse idioma, e a palavra, o verbo, é o logos, essa palavra grega que está na linguagem bíblica, que significa literalmente verbo ou palavra. O apóstolo João, em todo o seu livro, no Evangelho, ele usa uma linguagem associada ao Antigo Testamento. Tem a questão do eu sou, quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, o que lembra o encontro de Deus com Moisés lá no Monte Horebe, e Moisés pergunta o nome, e Deus diz, eu sou o que sou. No capítulo 1, João diz, no princípio, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que também nos remete à Gênesis, à criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando Deus criou, ele criou pelo poder da palavra. Em todo o capítulo 1, capítulo 2, e disse Deus, haja, e houve. O próprio Salmo 33 diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Os versículos 6 e 9 do Salmo 33. Quando João diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é uma afirmativa que Jesus é a encarnação de toda a revelação de Deus, fazendo menção desde o princípio, desde a criação através da palavra, até a revelação nos livros que seguem do Antigo Testamento, da lei, dos profetas. Então João está afirmando que Jesus é essa palavra que se fez carne e habitou entre nós. É uma afirmativa que Jesus é esta encarnação de toda a revelação, de toda a palavra de Deus. Desta forma também, João está dizendo que só quem entrega a vida a Cristo, quem segue os seus ensinamentos e é salvo por ele, é que está honrando e cumprindo a lei descrita no Antigo Testamento. É o que diz o versículo 17 do mesmo capítulo 1. Diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Este é o significado do verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Então a pergunta, quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, também está respondida. A pergunta número 5, o fato de Jesus, sendo Deus, ter encarnado e morrido por você, o que isso representa para você? É uma resposta pessoal, não tem um texto bíblico de referência, então deixa a pessoa se expressar, deixa ela falar, e aí você vai interagindo com ela, se for preciso. Se não, segue. Pergunta número 6. O que Jesus disse que veio fazer? Conforme João 10:10. Jesus disse que veio dar vida e vida em abundância. E a pergunta número 7. Por que Jesus pode nos dar vida? Conforme João 1:4 e João 5:26. Por que? A resposta é, porque a vida está nele. O Filho tem vida em si mesmo. Ele é o dono da vida. Pergunta número 8. Jesus usou várias figuras para ilustrar a vida abundante. Em João 4, 5 ao 14 e 7:37, usou a figura sobre a água. E qual promessa? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em João 6, 35 e 51, usou o pão. E qual promessa? Aquele que vem a mim nunca terá fome, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E em João 8:12, usou a luz. E qual promessa?
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. A pergunta, a questão de número 9. Dê algumas características da vida com Cristo, conforme João 8, 31 e 32 e 36. As características são conhecer a verdade e ser liberto por ela. Conforme João 13, 35, o amor. Se amarem uns aos outros, saberão que são meus discípulos. E conforme João 15, 11, a alegria. Quem segue a Jesus tem essa alegria completa. A pergunta de número 10, a questão 10, por que João escreveu o Evangelho? Conforme João 20, 30 e 31, para que possamos crer em Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. E a questão de número 11, muitas pessoas não têm essa vida abundante sobre o qual estamos falando. Você já recebeu essa vida abundante e eterna através de Jesus Cristo? Então, essa também é uma resposta individual e pessoal. Se sim, peça para a pessoa explicar. Se não, ou não sabe dizer, deixe ela pensando sobre o assunto. Nas próximas lições, questionaremos novamente a pessoa sobre a vida abundante, se ela já recebeu ou não. E até mesmo se ela quer receber. Vamos fazer essa pergunta nas próximas lições. Bom, respondido então todas as questões da lição 1 sobre o amor e o plano de Deus, podemos dar o passo seguinte. Lembre-se que essa interação de perguntas, respostas, de você conferir as respostas que a pessoa deu, é muito importante, porque você vai poder orientar, conversar com ela sobre os assuntos anteriores, fazer uma recapitulação para iniciar o segundo tema, o segundo assunto tão importante para o discipulado. Então, depois de falarmos de Deus, é momento de tocarmos na ferida. O pecado e a separação do homem. Vamos ler aqui na lição, vou ler aqui o primeiro parágrafo da lição, o pecado e a separação do homem. Estudamos na primeira lição que Deus nos ama e tem um plano para nossas vidas. Por que muitas pessoas não conhecem essa vida abundante, o amor e o plano de Deus? Pergunta. Resposta: porque o homem está separado de Deus. Falar sobre o pecado pode até não ser tão complicado se contrapormos com a necessidade de salvação. O problema básico do ser humano, lembre-se disso, e isso tem que ser enfático, é o pecado. Vou citar aqui um trecho do livro Teologia Sistemática, organizado por Stanley Orton. Quem escreve o capítulo deste livro sobre o pecado é Bruce Marino. E diz assim, um trecho apenas, para que nós possamos refletir e começar falando sobre o problema do pecado. O ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face. A depravação abissal, referente a abismo da humanidade, e a sobrepujante glória de Deus. São dois extremos. O abismo para que o pecado nos leva e a grandeza da glória de Deus. Seguindo, a sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Por dentro, compele-nos ao mal. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais debatemos para escapar ao seu domínio, tanto mais nos enlaça. Compreender o pecado
nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo nosso conhecimento do próprio eu. Mas, se a luz da iluminação divina consegue penetrar essas trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderão ser melhor analisadas. Percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. O pecado é contra Deus. Afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Os resultados do pecado abrangem todo o terror do sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus. Então veja, aqui traz uma clareza sobre o problema do pecado. De fato, esse é o problema da humanidade, o pecado. Seguindo aqui, na nossa lição, o segundo parágrafo dessa lição sobre o pecado diz assim: pecado não é somente matar ou roubar, como muitos pensam. Pecado é um estado de rebelião contra Deus, onde o homem procura viver à sua própria maneira. O pecado é uma falta de conformidade com a vontade de Deus. O pecado é uma atitude de desobediência contra a vontade de Deus. Todos somos pecadores, conforme Romanos 3, 23. O pecado é uma realidade na vida de todos nós, conforme Efésios 2, 1 ao 3. Para que o relacionamento com Deus fosse baseado no amor, Deus criou o ser humano um ser livre, isto é, com capacidade de escolha. Para sua tristeza e sofrimento, o homem escolheu desobedecer a Deus e viver independentemente dele, causando um grande abismo entre Deus e o homem, provocando um vazio enorme no interior dele. Aqui, para sua tristeza e sofrimento, o homem escolheu desobedecer a Deus, falando sobre o homem, não sobre Deus. O homem escolheu desobedecer a Deus para sua tristeza e sofrimento. Ou seja, a desobediência causa isso. A natureza do homem é pecaminosa. O que isso quer dizer? Que natureza é a condição própria do ser humano. A essência, a condição do ser humano, após a queda, após o pecado original, é pecaminosa. Ninguém precisa apresentar o pecado para o ser humano. É assim que ele vai crescendo e desenvolvendo, ele vai já praticando coisas maldosas, tendo atitudes maldosas e fazendo aquilo que desagrada a Deus. A humanidade é incapaz de redimir a si própria, mas fica tentando se justificar ao invés de reconhecer e ser perdoado. O pecado, ele é destrutivo. Nós vimos aqui, tem pessoas que pensam que o pecado é apenas cometer atitudes grotescas contra a humanidade, contra o próximo, fazer coisas absurdas, exageradas. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o pecado. Nós, os seres humanos, temos inclusive aquela mania de fazer categorias de pecado, como se tivesse um pecado menor, um maior. E nós sabemos que biblicamente não existe isso. O que nós podemos falar de diferenças são as consequências. Ou seja, uma pessoa que roubou, mas ela roubou R$10, a outra pessoa roubou 1 milhão. Ambas cometeram pecados. Devem pedir perdão, devem reconciliar, devem reconhecer o seu erro. Mas as consequências, aí a lei dos homens prevê consequências diversas, porque inclusive o erro que a pessoa cometeu
pode ter atingido um número bem maior de pessoas. Então tem tudo a ver no que diz respeito à consequência. Mas pecado é pecado. E é sobre isso que nós precisamos falar e deixar claro sobre a situação do homem. A condição do homem é pecaminosa. Como podemos conscientizar e trazer essa mensagem de impacto para a vida das pessoas que nós estamos discipulando? Então vamos falar sobre as características do pecado, que são incredulidade, orgulho e egoísmo. Nós não precisamos fazer nenhuma lista de pecados, matar, roubar, mentir, mas podemos falar de uma maneira geral e trazer essa consciência, essa mensagem de Deus para, inclusive, com a proposta de remissão dos pecados, de perdão. Nós não estamos falando ainda sobre o perdão, vamos falar na próxima aula sobre a provisão de Deus para o pecado do homem, mas já pensando nos próximos assuntos, nós temos que então aprofundar um pouco nesta questão que é um assunto delicado, mas que não pode ser escondido, que não pode ser camuflado. Inclusive, isto é o que o pecado quer. O diabo, que é o pai da mentira, do engano, ele quer que nós deixemos esse assunto no escanteio, no cantinho. Mas não, nós precisamos falar. E vamos falar então sobre características do pecado. Vou aqui falar apenas da incredulidade, do orgulho e do egoísmo. Então, sobre incredulidade, é a falta de fé. Estamos dizendo de ignorar a Deus. Viver como se Deus não existisse. É o que muitas pessoas fazem. É basicamente a vida que o mundo propõe. E por mundo estou dizendo de sistema, a proposta, o sistema do mundo, a vida que o mundo está propondo é esqueça Deus e corra atrás dos seus objetivos. Precisamos, no discipulado, trabalhar muito bem isso para que as pessoas que estamos acompanhando possam se relacionar com Deus de maneira saudável e não ignorá-lo. Devemos começar fazendo isso, levantando as questões sobre o pecado, o distanciamento de Deus, o quanto a pessoa está vivendo apenas para si mesmo. Muitas pessoas acham que pecado é só, como nós falamos aqui, matar, roubar, mentir, enganar, mas a incredulidade que afasta a pessoa de Deus é um pecado. E é o pecado da humanidade, é a incredulidade. Então, por isso, nós precisamos falar sobre incredulidade. O quanto confiamos em Deus, o quanto acreditamos em Deus, o quanto nós estamos, de fato, exercitando diariamente a nossa fé em oração, em meditação da palavra, em canções de louvor, de engrandecimento a Deus. Eu, discipulando pessoas, a grande maioria das pessoas que eu já discipulei relatam isso. Eu não tenho o hábito de falar com Deus todos os dias. Eu nunca li um livro da Bíblia. Eu não tenho o hábito de orar. Ou alguns até dizem assim, antes de dormir eu oro. Outros dizem assim, antes de almoçar eu faço uma prece, uma oração. Mas não conversam, não se relacionam com Deus, não dão ouvidos ao que Deus está dizendo. E aí, a partir dessa orientação, a pessoa começa a criar uma rotina, ela muda completamente a sua rotina, ela começa a orar em períodos durante o dia, gastar mais tempo em oração, ela começa a ler a Bíblia e refletir, pensar naquilo que está lendo, e tirar lições do que Deus está falando comigo. Ou seja, esse é o objetivo no discipulado, trabalhar para a incredulidade sair. Os discípulos que nós estamos fazendo são discípulos de Cristo e eles devem se relacionar com Cristo. Nós devemos levar eles a um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Se a pessoa até aquele momento viveu distante de Deus e
ignorando a Deus, a presença de Deus, ou viveu como se Deus não existisse, a partir desse momento, dessa aula, ela tem que pensar sobre isso, sobre a sua situação de pecador. Esta é a situação do pecador. Alguém incrédulo, afastado de Deus. Veja, não estou dizendo de ateus, eu estou dizendo de pessoas que dizem que acreditam em Deus, que fazem boas ações, que praticam boas obras. Eu estou dizendo dessas pessoas, não estou dizendo de uma pessoa que estudou para ser ateu. Também há inclusive quem diz que para ser ateu tem que ter uma fé bem maior, tem que crer muito mais para ser ateu. Ou seja, se a pessoa chegar à conclusão que Deus não existe, ela tem uma fé muito grande para chegar a essa conclusão. Bem, mas essa é outra questão. Também já falamos que estas pessoas que odeiam a Deus, que discordam de tudo que nós vamos falar, nós devemos manter em oração por elas e pedir que Deus mostre para ela, pedir para que Deus nos dê a oportunidade certa para discipular essa pessoa. Mas as outras pessoas que estão receptíveis ao Evangelho, elas estão abertas para te ouvir, te dão atenção, elas até pedem oração, elas compartilham um problema, porém, elas não se relacionam com Deus diariamente. São pessoas de boa índole, muitas das vezes nós até falamos, aquela pessoa vai ser fácil de discipular, a pessoa é uma pessoa boa, né? Tem boas tradições, tem bons conselhos. Às vezes essa pessoa tem um coração muito duro, porque não dá para dizer só pelo estereótipo, só por fora, se uma pessoa está com o coração aberto ou não. Mas nós precisamos trabalhar essa mensagem bíblica sobre a incredulidade. Veja que Hebreus tem uma lista ali dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Homens comuns, mulheres, que viveram e testemunharam a sua fé, viveram milagres. Inclusive no capítulo 12, que começa dizendo da grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, são esses do capítulo 11. A nuvem de testemunha são os heróis da fé. Estes homens e mulheres que mostraram para nós que é possível acreditar e viver uma vida extraordinária, milagrosa em Deus. E no versículo 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima é preciso crer. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele exista e Ele é o abençoador. Ele é, de fato, um Deus vivo, verdadeiro. Por isso, a incredulidade é o pecado, o mal da humanidade, o problema da humanidade, o pecado, a incredulidade. Outra característica é o orgulho, a autoexaltação, que é o desejo de ser maior, melhor do que os outros e até mesmo do que Deus. Foi a atitude de Lúcifer que vem influenciando os homens, e o egoísmo, que é o exclusivismo, a busca incansável por seus próprios interesses. Marcos 8 diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Essas características, elas precisam ser trabalhadas no discipulado e nós precisamos mostrar que o fator pecado não é necessariamente aquele absurdo que a pessoa acha. Não, eu sou um pecador, o que é isso? Eu não sou um pecador, eu sou uma pessoa boa. Nós não estamos dizendo só desses pecados que têm consequências diferentes. Mas o pecado é pecado, não existe pecadão, pecado menor. Pecado é aquilo que é contra a vontade de Deus, é a nossa rebelião, é a nossa rebeldia contra Deus, a insubmissão. Isto é o pecado. Quando nós somos desobedientes, incrédulos, tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, e é isso que Deus quer curar, quer tratar em nós. Essa é a condição do homem, mas do outro lado existe a proposta de Deus.
É lógico que as consequências são diferentes, né? Como eu disse, uma pessoa que roubou R$10 ou 1 milhão, as consequências são diferentes. Mas é pecado e deve ser, de fato, aí reconhecido. O homem precisa reconhecer. Essa aula é para que a pessoa que você está discipulando reconheça que ela está separada de Deus por causa do pecado. E isso nós todos devemos fazer. Não é só aquela pessoa. Nós devemos diariamente confessar pecado e pedir a Deus o perdão. Na revista, finalizando aqui, o último parágrafo dessa lição diz: por causa do pecado, a Bíblia descreve o homem como estando morto. De acordo com Romanos 6:23, isso significa estar separado de Deus. E está pedindo aqui para ler também Isaías 59, versículo 1 e 2. Veja que aqui é uma proposta, mas uma proposta muito importante para o discipulado. Fazer com que a pessoa reconheça a sua condição, o seu estado de pecador, o seu distanciamento de Deus, que de fato ele vive mais para buscar os seus interesses do que se interessa por aquilo que é de Deus. Essa mensagem bíblica é muito importante no discipulado. Muito bem, estamos encerrando aqui a nossa aula. Essa é a aula 3 do nosso curso. Deus abençoe muito sua vida. Vamos crescer em conhecimento, em sabedoria. Vamos crescer no aprendizado bíblico. Vamos fazer uma oração. Não sei se você já escolheu aí nos seus contatos, já conversou com alguém, já se propôs a discipular uma pessoa, já começou alguma conversa para iniciar o caminho do discipulado. Se não, faça isso. Eu desafio você, faça isso. Deus está te convocando, te enviando para ir até as nações. Comece nas pessoas que estão ao seu lado, atravesse a rua, comece a falar com as pessoas que estão próximas a você. Deus fará grandes coisas através da sua disponibilidade de servi-lo, de fazer algo para que outras pessoas também vejam Deus, reconheçam a sua condição de pecadora e reconheçam o Deus Salvador, o único que pode mudar esta situação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que estamos tendo. A Ti damos glórias e honras. Tu és o Senhor, Salvador e o Criador dos céus e da terra. Nós nos submetemos a Ti, Pai. Nós sabemos que o pecado tenta nos escravizar, as tentações, mas pedimos a sua ajuda, o seu perdão e o seu direcionamento. Que o Senhor possa estar animando esse meu irmão e irmã para que possa seguir fazendo a tua vontade. Ó meu Deus, nos encoraje a cada dia e nos dê a porção do teu Espírito Santo para que possamos fazer também tudo em submissão à sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima aula.